Vamos à leitura bíblica em classe, que está em Hebreus capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 19, que diz: Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu dízimo de tudo, e primeiramente é, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui, certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei, porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, a qual ninguém serviu ao altar. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, e concernente a essa tribo nunca Moisés falou do sacerdócio, e muito mais manifesto é ainda se, à semelhança de Melquisedeque, se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, porque dele assim se testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. E desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Glória a Deus. Então nós vamos estudar agora esse importante assunto sobre Melquisedeque e a superioridade então do sacerdócio de Jesus, que é segundo a ordem de Melquisedeque. E este assunto é bem esclarecido, embora tenha sido citado antes, mas é bem esclarecido aqui no capítulo 7. Todo o capítulo 7 nós vamos então estudar nesta lição. Nós temos aí as seguintes partes, os seguintes tópicos na lição então de número 7. Parte 1. Quanto ao aspecto de sua tipologia. Tópico 1. Um sacerdócio com realeza. Tópico 2. Um sacerdócio firmado na justiça. Tópico 3. Um sacerdócio com legitimidade divina. Na parte 2. Quanto ao aspecto de sua natureza. Tópico 1. Um sacerdócio perfeito. Tópico 2. Um sacerdócio imutável. Tópico 3. Um sacerdócio eterno. Na parte 3, nós temos aí quanto ao aspecto de seus atributos. Tópico 1, um sacerdócio santo. Tópico 2, um sacerdócio inculpável. Tópico 3, um sacerdócio imaculado. Vamos ver então a introdução, que diz o seguinte: o capítulo 7 de Hebreus apresenta o sacerdócio de Jesus uma nova perspectiva, e ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Salmos 110:4 confere aí com Hebreus 7:17. O autor mostra que a profecia do salmista, na qual revela o sacerdócio de outra ordem,
superior à de Arão e à levítica, teve seu fiel cumprimento em Jesus, como está em Hebreus 7,13. Mas mesmo pertencendo à mesma ordem sacerdotal, o autor sublinha a proeminência de Jesus sobre Melquisedeque, quando afirma que este foi feito semelhante ao Filho de Deus, Hebreus 7,3, e não o contrário. O pensamento do autor é mais bem compreendido se observarmos o sacerdócio de Jesus quanto aos aspectos de sua tipologia, de sua natureza e de seus atributos. Há muitas especulações sobre a pessoa de Melquisedeque, mas à luz do contexto bíblico é melhor vê-lo como uma pessoa histórica de natureza tipológica. Melquisedeque, portanto, deve ser visto como um tipo que aponta para Jesus Cristo. Nesse aspecto, o escritor sagrado mostra o sacerdócio de Jesus como de natureza eterna, imutável e perfeita. Então isso aqui é muito importante, porque quando se fala do sacerdócio de Melquisedeque, diz que ele foi feito semelhante a Cristo. Veja bem, não é Jesus que se parece com Melquisedeque. É Melquisedeque que se parece com Jesus. Então coloca Jesus como superior. Então veja só. Jesus não é apenas um homem, mas também é Deus. Tem outra coisa. Melquisedeque é um homem, um ser humano. Só isso. E morre. Embora não esteja registrado o fim dos dias dele. Por quê? Indicando a eternidade do sacerdócio de Jesus. Então ele só figura, mas não quer dizer que ele não morreu. Agora Jesus morreu, ressuscitou e está à direita do Pai, onde intercede por nós, continua intercedendo. Então um sacerdócio eterno. Quando diz que o sacerdócio de Melquisedeque também não tem princípio de dias, nem fim de dias, ele está indicando o quê? Falando sobre Jesus. Falando sobre o sacerdócio eterno de Jesus. Então Melquisedeque é uma figura, veja bem, está falando bem claro aqui, de Jesus. Não é Jesus que é figura de Melquisedeque, não é Jesus que imita Melquisedeque, nada disso. Então temos que tomar esse cuidado para, quando falarmos de Melquisedeque, não pensarmos que Melquisedeque é Deus. Ou tem gente que pensa que ele é um anjo. Então tem gente que pensa que ele é uma teofania, que é Jesus aí, lá no Antigo Testamento, como um personagem ali, vivendo ali. Mas não é nada disso. Era um ser humano, um homem, que não tem registro de quando ele nasceu, nem quando ele morreu. Não tem registro falando do seu, quem é seu pai, quem é sua mãe. Não tem registro falando o dia da sua morte. Então, ele é apenas o quê? Um tipo de Cristo. Então tome cuidado com isso para não pensar que ele aí é mais do que um ser humano. O importante é saber que ele fez uma refeição de aliança com Abraão e que Jesus está, quando nasce como ser humano, é filho, descendente de Abraão. Também o próprio Arão, que foi escolhido como sumo sacerdote, toda a ordem sacerdotal de Arão, também são descendentes de Abraão. Então, comparando o sacerdócio, o de Arão, que é descendente de Abraão, foi um sacerdócio humano, imperfeito. O sacerdote morria, tinha que oferecer sacrifício toda vez por ele próprio, porque ele era pecador. Né? Então, várias coisas nós já vimos aí sobre o sacerdócio de Arão, que é imperfeito. E do mesmo Abraão veio Jesus, agora com um sacerdócio que não é de Arão, mas um outro sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque, que tinha aliança com Abraão. O sacerdócio de Arão foi sendo substituído, porque o sumo sacerdote morria, tinha que colocar outro no lugar dele, tudo descendente de Arão. No caso do sumo sacerdote Jesus Cristo, né, que é da ordem de Melquisedeque, somente Jesus.
E ele morreu, mas ele ressuscitou, continua intercedendo. Então o sacerdócio é eterno, é muito superior. Também o sacerdote Arão era imperfeito, mas Jesus não é perfeito, nunca pecou. Não precisava oferecer sacrifício por ele próprio, ele ofereceu em nosso favor. Nós vimos que o sacerdócio de Arão, ele oferecia as ofertas, os dons, né, as ofertas de paz, né, ofertas pelo pecado, ofertas pela ignorância do povo. Várias ofertas eram oferecidas no tabernáculo humano, feito por mãos humanas. O de Jesus não. O de Jesus é um sacrifício perfeito e foi oferecido no céu, diante de Deus. Então nós vimos aí que o sacerdócio de Jesus é muito, mas é muito superior ao de Arão. E uma coisa importante que nós vamos ver nessa lição é que o sacerdócio de Arão é temporário, porque é feito segundo a lei. Mas a lei não foi suficiente para salvar o homem. Veja bem, a lei é santa, é boa, é justa, é de Deus, é coisa boa. Mas não conduziu o homem à salvação. Nenhum ser humano conseguiu cumprir toda a lei, a não ser Jesus, que era o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e não de Arão. Então Arão representa aí o sacerdócio da lei que nunca salvou ninguém. Encobria pecado, a pessoa continuava pecando, oferecendo animal, e pensando que estava comprando Deus, na verdade. Continuava pecando. Então era um sacerdócio imperfeito e dentro de um sistema de leis que não salvava. Então olha só, quando Jesus vem, ele cumpre toda essa lei. E agora ele pode dizer, olha, eu cumpri toda a lei, então eu consigo ser salvo pela lei que não salvou ninguém. Porque eu cumpri, então eu sou perfeito. Só é perfeito quem cumpre toda a lei. Jesus cumpriu. Agora ele diz, então eu vou começar agora um sumo sacerdócio diferente, onde o homem não vai mais ser condenado pela lei. Agora a lei vai conduzi-lo à salvação, porque vai passar por mim, por Jesus. Olha só. Então é apresentado agora uma solução. A lei não. A lei condenava o homem, mas não mostrava Jesus. Quando Jesus assume, agora a lei vem, mostra o pecado, mas não condena, porque é apresentado Jesus como solução. Então você pecou, você está condenado, tem um Salvador, Jesus Cristo, que levou os nossos pecados sobre ele. E se você aceita Jesus como Senhor e Salvador, acreditando que ele morreu por você e ressuscitou, você é salvo. Então olha só, agora tem salvação, antes não tinha. Vamos ver então a parte 1, quanto ao aspecto de sua tipologia. Vamos ver tópico 1, um sacerdócio com realeza. Tópico 2, um sacerdócio firmado na justiça. Tópico 3, um sacerdócio em legitimidade divina. Tópico 1 então, um sacerdócio com realeza. O autor sacro destaca que Melquisedeque era um sacerdote rei. Como sacerdote recebeu dízimos de Abraão e como rei governava sobre Salém, como está em Hebreus 7:2. Embora os reis tivessem alguma participação no culto da antiga aliança, vamos ver em segundo livro de Samuel 6:12-14, primeiro livro de Reis 3:4 e 15 e primeiro livro de Reis 9:25. Todavia, a função sacerdotal levítica de oferecer sacrifícios e representar o povo diante de Deus cabia somente aos sacerdotes, como está em 1 de Samuel 13:9, 13 e 2 de Crônicas 26:16-18. Eles não eram reis. A ordem do sacerdócio levítico não previa a existência de um sacerdote rei. Portanto, no contexto bíblico, só poderia acontecer se este fosse de outra ordem. Jesus, que era da tribo de Judá, é levantado por Deus como sumo sacerdote segundo essa nova ordem, da qual Melquisedeque é o tipo. Salmos 110:4. Então é importante vermos aí que Melquisedeque é mencionado como rei de Salém.